Olá pessoal, eu quero fazer um registro de uma leitura que eu fiz de Stefan Zweig, esse grande escritor do século XX, que faleceu no Brasil, não é? Em circunstâncias trágicas, em 1942, e que escreveu, além de romances e peças de teatro. Zweig tem uma série de ensaios sobre outros escritores e filósofos. Então, são facilmente encontráveis esses livros traduzidos em português sobre Freud, sobre Nietzsche, sobre Spinoza, sobre Montaigne, e são realmente muito esclarecedores e são belamente escritos assim. Ele tem um estilo poderoso, grandiloquente, não é, que nos entusiasma. E aqui nesse livro, A Cura pelo Espírito, que eu estou lendo em francês, mas me parece que há tradução em português, ele fala de métodos, digamos, de cura pelo espírito, não no sentido espírita desse termo, mas no sentido de uma força de cura interior, que não é material, que é psíquica. Então ele fala aqui de três pessoas: o alemão Mesmer, Anton Mesmer, ou Mesmer, né, numa pronúncia mais francesa, porque a sua glória foi em Paris, né? Ele fala numa americana, Mary Baker Eddy, e fala em Freud, também o inclui nessa cura pelo espírito, né? E então eu quero justamente, rapidamente, falar de Mesmer, esse alemão que é o autor, é o criador do chamado magnetismo animal, né? Ele começa as suas pesquisas em Viena, e eu acho que ele era de fato alemão, mas vivia então em Viena nos anos 1770, por aí, e após uma cura na sua localidade por alguém que usou um ímã, ele era um homem muito culto, era doutor em direito, doutor em medicina, né? Era amigo da família do músico Mozart. Então ele recebia esses músicos na sua casa em Viena, mas aí ele começa a se dedicar às pesquisas sobre essas curas com ímãs e acaba largando o ímã e achando que o próprio corpo, que existe uma força no mundo, que é esse magnetismo, algo como o princípio vital, não é? A força vital, que os animais, né, são capazes de transmitir de um para outro. São os homens, né, em especial, podem captar essa força magnética do cosmos e que ela tem um poder curativo. E então ele passa a fazer suas curas ainda em Viena, sem o ímã, né, mas magnetizando, buscando magnetizar as pessoas, as coisas e a água, e as pessoas se banhavam nessas águas. E seu método vai se dirigindo cada vez mais a doenças nervosas, doenças mentais, e são relatadas inúmeras curas impressionantes. E a fama de Mesmer ali em Viena cresce bastante, né? E acaba incomodando ele, que era muito benquisto antes de fazer esse sucesso todo, acaba incomodando o establishment médico, e começam a persegui-lo.
até que há uma história de uma cura de uma jovem que era cega, e Mesmer consegue de alguma forma lhe devolver a visão, e por algum período, né? E isso gera uma polêmica muito grande. Ele acaba tendo que deixar Viena e vai se instalar na França. Uma coisa que Zweig enfatiza é que ele era alguém, não era alguém grandiloquente, falastrão, ou que desse a sua descoberta, que ele considerava uma descoberta, uma dimensão geral, teórica, né? Segundo Zweig, ele era cuidadoso, né? Dizia que justamente só podia atuar em algum tipo de doença. E assim ele se instala na França de 1 ou 2 décadas antes da Revolução Francesa, que era já um local de efervescência de ideias políticas, científicas, né? E o interessante é que Zweig fala que no século das luzes, um século sobretudo racionalista, né? E secular, em que as crenças na religião tradicional tinham de alguma forma diminuído, né? Que naquele século havia uma sede muito grande por esse tipo de coisa, por esse tipo de teoria, né? Que trouxesse um alento espiritual para as pessoas, né? Ainda que teorias pseudocientíficas ou científicas, ou que os seus fundadores queriam baseadas numa abordagem científica. E aí Mesmer faz um sucesso imenso em Paris, não sei se ele chega a ficar 5 anos por lá, e foi idolatrado, né? Foi o seu tempo de glória, foi idolatrado pela nobreza, pela alta sociedade, e que ele recebia em sua casa, sua residência chique, né? Da Place Vendôme, e ali ele fazia suas curas. Existem gravuras da época, as pessoas que se submetiam ao tratamento magnético, e eu não quero desfazer, né? Mas elas se davam as mãos, né, para potencializar o fluido magnético ao redor do que eu entendi como sendo uma banheira, uma pequena fonte dentro da residência de Mesmer, e depois se banhavam, e aí entrava a participação dele, né? E a figura dele fisicamente é dita como imponente, né? E ele jogava com esse elemento do poder pessoal dele diante do paciente. Então, o olhar penetrante, a imposição das mãos, e que levavam os pacientes a um estado de transe, né? Então isso é relatado, é comprovado, inclusive por médicos que foram designados pelo rei para constatar a veracidade e a utilidade do tratamento, quando isso se tornou polêmico também na França. Mas esses médicos dizem que o transe existia, as convulsões dos pacientes que eram induzidas por ele, por Mesmer, dentro dessa terapêutica de magnetismo e da sua imposição pessoal das mãos, do olhar, né? Algo que vai justamente evoluir para a hipnose como método terapêutico. E aí muitas curas eram relatadas, e isso acabou também, como eu disse, se tornando polêmico na França. A Academia de Ciência faz um estudo e
apesar de considerar que havia algumas curas, que havia os transes, diz que era algo não provado cientificamente, que era pura imaginação e desaconselha o tratamento, mas de alguma forma isso é inócuo, porque muitos médicos tinham aderido a essa abordagem, sobretudo um nobre chamado Puisségur. Ele evolui realmente para o hipnotismo como uma forma de terapia, né? Isso tudo vai no século XIX dar margem a muitos desdobramentos, né? No tratamento das doenças mentais, como o uso da hipnose, como também no surgimento de uma tendência mais espiritual ou espírita mesmo, com as sessões de mediunidade também, que reproduziam em alguma coisa às vezes essa reunião que já Mesmer fazia, reunião de pessoas para potencializar o fluido magnético. Então é muito interessante, e Zweig faz uma leitura muito positiva de Mesmer como um homem que veio antes do seu tempo, que foi injustiçado de alguma forma, porque o seu método tinha resultados positivos no tratamento da doença mental, né? Que era algo, de alguma forma, relegado a uma lacuna da medicina, né? Não se tinha muita abordagem da doença mental, e Mesmer, segundo Zweig, abre esse caminho do tratamento da doença mental, né? E o que Zweig enfatiza, né, é esse poder da sugestão no tratamento das doenças mentais. Então, eu diria a sugestão, a autossugestão, né, talvez a existência de forças psíquicas próprias que podem nos levar à cura. Tudo isso, de alguma forma, estava ali em germe nos trabalhos de Mesmer, né? E por isso que ele foi revolucionário, né? Então, essa força própria de cura, né, do ser humano, que é um tanto misteriosa ainda. A medicina tradicional aceita de alguma forma essas manifestações, né, psicossomáticas e essas curas inexplicáveis do que é uma prova chamada efeito placebo, que é reconhecido pela ciência como algo existente. Então, um remédio só é aprovado como eficaz pelas agências de vigilância sanitária quando ele tem um efeito acima do percentual reservado ao efeito placebo. Então, existe sim uma força de cura própria na autossugestão, né? Na força psíquica aí que pode residir também nessas reflexões de Mesmer, na hipnose como método de cura também, na hipnose terapêutica, que vai ter um grande sucesso, né, no século XIX, até chegar a médicos como Charcot na França, que é um precursor de Freud, e Freud que começa as suas atividades usando o método da hipnose e depois o abandona, né? Então, de alguma forma, a psicanálise tão presente ainda nos nossos tempos, ela
de alguma forma tem um parentesco com Mesmer e sua teoria do magnetismo animal, passando pela hipnose, né, que reproduz o estado de sonambulismo, que é um estado ainda muito misterioso do ser humano, e que Freud, de alguma forma, bebe nessa fonte e acaba depois, né, deixando essa herança e abrindo um caminho próprio, mas no qual a figura do médico, a figura do terapeuta tem uma importância muito grande na cura, né? A confiança do paciente naquela figura, né? A crença no paciente de que aquele terapeuta pode curá-lo, como acontecia nas sessões de Mesmer, né? E como o próprio Lacan vai falar, o analista é o sujeito suposto saber, né? Supõe-se que ele tenha um saber diferenciado do seu paciente e isso leva à cura. Então, realmente se pode ver aí na psicanálise um prolongamento, né, desse espírito inovador que foi Franz Mesmer e que viveu momentos de dificuldade, de perseguição diante da sua novidade, né? Momentos de glória como teve, sobretudo em Paris. E quando vem a Revolução Francesa e o seu terror já pelos anos 1792 em diante, Mesmer deixa Paris e vai viver por mais 20 anos isolado de alguma forma num pequeno cantão da Suíça, prosseguindo nas suas pesquisas, prosseguindo na sua atividade de médico, mais disposto a registrar tudo isso, mas não mais a estar, né, na vida social e nas disputas com essas academias, né, que de alguma forma até para terminar uma academia alemã tenta reabilitá-lo e o convida, inclusive, a se fazer presente 20 anos ou mais depois de suas primeiras teses na Alemanha para falar do seu método e ele recusa, mas o médico que o visitou dá conta de um homem já de muita idade, quase 80 anos, mas perfeitamente lúcido, né? Ciente da sua contribuição importante para a ciência e, ao mesmo tempo, um homem de uma sabedoria estoica, né? Sabendo viver ali aquele momento de isolamento, né? Sem raiva ou sem ressentimento dos que descreram em algum momento da sua contribuição. Então, muito interessante esse capítulo desse livro de Zweig, onde ele mostra mais uma vez essa sua capacidade de entusiasmar com sua narrativa generosa a respeito de certos autores e que de fato me fez querer compartilhar com vocês essa vida, né, que foi certamente importante na ciência e nos desdobramentos que teve no século XIX e daí por diante.